Jeremias, um nome que ressoava ao longo dos séculos, é sem dúvida uma das figuras mais profundas e comoventes da Bíblia. Vivendo em um tempo de grande turbulência, ele foi chamado para uma missão quase impossível: alertar o reino de Judá sobre a destruição iminente que viria como consequência de sua infidelidade a Deus. E aqui estamos nós, mergulhando na história desse profeta que, com lágrimas nos olhos e uma voz, proclamava as verdades divinas que poucos estavam dispostos a ouvir. Imagine um tempo em que a nação escolhida estava à beira de um colapso e Deus, em sua infinita misericórdia, ainda enviava mensagens de advertências, de esperança, de julgamento e de restauração, através de um homem. Esse era Jeremias, o profeta das lágrimas. Nascido no final do século 20 a.C., Jeremias cresceu em uma época de mudanças políticas e religiosas drásticas. O reino de Judá, governado por uma sucessão de reis que frequentemente desviavam o povo dos caminhos de Deus, estava em declínio. A nação, uma vez próspera e protegida pela aliança com o Senhor, agora caminhava em direção à destruição. E foi neste contexto que Deus chamou Jeremias para ser sua voz entre o povo, uma voz que clamava no deserto. Espiritual deste jovem, Jeremias sentiu o peso desse chamado, uma responsabilidade que ele nunca pediu, mas que aceitou com relutância e obediência. A Bíblia nos conta que antes mesmo de nascer, ele já havia sido separado para essa missão. Antes que se formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações por profeta. Jeremias. Uma missão divina que ele não podia recusar, mesmo diante de seus temores e inseguranças. Jeremias era um homem que sabia das dificuldades que enfrentaria, e ele não era alheio ao sofrimento que viria, por ser a voz de Deus em um tempo de tanta rebelião. O chamado de Deus, que veio com uma clareza inconfundível, não foi algo que ele aceitou com facilidade. Era uma missão de dor, de rejeição e de solidão. Jeremias, como qualquer jovem, tinha seus medos e inseguranças. Ele não se via como um grande orador, nem como alguém capaz de confrontar reis e nações. Quando Deus o chamou, sua reação imediata foi de excitação. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1:6. A humanidade de Jeremias transparece. Nesse momento, ele era afinal apenas um jovem, ciente de suas limitações. No entanto, Deus não se impressiona com as fraquezas humanas, pois sua força se aperfeiçoa juntamente na fraqueza, e assim o Senhor respondeu ao temor de Jeremias, com uma promessa de presença constante. Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor a Jeremias. Assim, o profeta se levantou, com o coração apertado, para enfrentar o desafio. Ele sabia que não falava por si, mas por Deus, aquele que o conhecia desde o ventre de sua mãe.
o havia separado para proclamar as palavras que ninguém mais queria dizer. E assim, com lágrimas nos olhos, Jeremias começou o seu ministério, um ministério que seria marcado por tristeza, pelo sofrimento e pela fidelidade inabalável ao Deus da Bíblia. O reino de Judá estava à beira do abismo, e as advertências de Jeremias ecoavam como um último chamado ao arrependimento. Ele não falava apenas de desastres e destruições, mas também da necessidade de retornar a Deus, de abraçar novamente os mandamentos e a aliança que haviam sido negligenciadas. E assim começamos nossa jornada pela vida e pelo ministério de Jeremias, o profeta das lágrimas. Ao explorarmos sua história, veremos não apenas um homem que sofreu por sua fé, mas também um servo fiel, que apesar das adversidades, permaneceu firme na missão que Deus lhe confiou. O chamado de Jeremias o lançou em uma missão árdua e cheia de desafios. Ele não seria apenas um profeta, mas o porta-voz de Deus. Em tempos de grande crise, durante o reinado do justo Josias, havia esperança de que Judá retornasse ao caminho do Senhor. Mas à medida que os anos passaram, ficou claro que o coração do povo ainda estava endurecido. Jeremias foi encarregado de uma missão que exigiria coragem inabalável: advertir Judá sobre a iminente destruição, caso não se arrependessem de seus pecados. A nação que havia se afastado das fontes de águas vivas estava agora prestes a colher os frutos amargos de sua rebelião. Porque o meu povo fez duas maldades a mim: me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A missão de Jeremias era em sua essência um ato de amor divino. Deus, em sua misericórdia, não queria que seu povo perecesse, mas se arrependessem e voltassem para ele. No entanto, a tarefa de Jeremias era tudo menos fácil. Ele enfrentava diariamente a resistência de um povo que não queria ouvir a verdade, que preferia as palavras suaves dos falsos profetas, as advertências duras, mais necessárias de Deus. A idolatria e a corrupção espiritual eram os alvos das mensagens de Jeremias. Ele via como o povo de Deus havia trocado a glória do Senhor por ídolos de madeiras e de pedra, como havia se afastado do verdadeiro Deus para seguir deuses falsos que nada podiam fazer por eles. O coração de Jeremias doía ao ver a degradação espiritual de Judá, uma nação que outrora fora chamada para ser santa e separada. Ele proclamava com fervor as palavras que o Senhor lhe dava, palavras que expunham o pecado do povo e os chamavam de volta à retidão. Mas apesar de suas advertências, Jeremias enfrentava o desprezo e a rejeição de muitos, incluindo os próprios líderes religiosos, que haviam ter sido os primeiros a ouvir e se arrepender em meio à sua missão. Jeremias se deparava com um dilema: como continuar pregando para um povo que se recusava a ouvir? Ainda assim, ele perseverava, sabendo que estava cumprindo a vontade de Deus. Suas advertências não eram apenas palavras ao vento, mas uma tentativa desesperada de salvar Judá da destruição. A cada nova profecia, a cada nova mensagem, Jeremias renovava seu compromisso com Deus, mesmo quando seu próprio coração estava pesado com o fardo que carregava.
Ele sabia que seu ministério não seria medido pelo número de conversões ou pela popularidade, mas pela sua fidelidade ao chamado divino. À medida que Jeremias avançava em sua missão profética, as consequências de sua fidelidade a Deus começaram a se manifestar de forma dolorosa. Ele se tornava cada vez mais uma figura controversa em Judá, alguém que não tinha medo de confrontar a corrupção e a idolatria da época. Mas essa ousadia não veio sem um custo. Jeremias enfrentou perseguições implacáveis, tanto por parte do povo quanto dos líderes religiosos e políticos. Seu compromisso em proclamar a verdade divina, ainda que impopular, fez dele um alvo constante de ataques e represárias. O próprio Deus havia advertido Jeremias de que ele enfrentaria resistências, mas também lhe prometeu que não o abandonaria.